Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainá, sou professora de História e hoje nós vamos falar sobre imperialismo, tá? Essa matéria é muito recorrente no Enem e também tem sido cobrada até em algumas provas de concurso, tá? Na área de educação, dentro do ensino de História. Então, você entender o que é o conceito de imperialismo vai te ajudar muito, tá bom? Então, continue assistindo o vídeo. Já falamos aqui anteriormente, tá? Aqui no canal, sobre a Revolução Industrial e quando se fala de Revolução Industrial, a princípio, nós estamos falando do processo de industrialização da Inglaterra, tá? Que foi pioneira aí, comparado a outros países europeus e outros países latino-americanos, por exemplo. Mas, após, né, esse processo da Revolução Industrial Inglesa, houve também a industrialização de outros países, tá? Então temos até uma segunda onda, uma segunda revolução industrial. E nesse sentido, quem, né, se despontou aí foi o Japão, por exemplo. Além do Japão, também países latino-americanos, tá? E principalmente os Estados Unidos, na América do Norte. Então, outros países foram se desenvolvendo, tá? Desenvolvendo a sua indústria e isso se deu paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo, tá? Nas aulas mais anteriores, tá? Quando a gente fala sobre o mercantilismo, ele deu origem ao capitalismo como conhecemos nos dias de hoje. Então, quando você estuda sobre imperialismo, você está estudando também sobre o desenvolvimento do capitalismo. E o capitalismo, tá? Uma das bases dele é a exploração de matéria-prima em outros países. Na verdade, isso é a base do mercantilismo, tá? Que deu origem ao capitalismo. Então, essa exploração, tá? Essa invasão, tá? Com aspas ou sem aspas, aí como vocês preferirem, ela é chamada de imperialismo. Outro processo que também influenciou, tá? Esse desenvolvimento, tá? Para chegar até hoje em dia, foi a Revolução Francesa, tá? As revoluções liberais. Essas revoluções, elas tinham como lema a liberdade, tá? A igualdade e a fraternidade, mas isso era muito tendencioso, tá? Isso não era aplicado 100% na prática, tá? Os burgueses eram comerciantes europeus que viviam melhor do que os trabalhadores rurais, melhor do que os trabalhadores braçais, e eles formavam uma classe social bem definida. Então, eles que patrocinaram, digamos assim, essas revoluções, para que houvesse igualdade, mas não uma igualdade total, uma igualdade entre eles e os que se achavam superiores a eles, que eram, no caso, a nobreza, tá? Os reis, rainhas e tudo mais, e o clero, que era a igreja católica. Ao final do século XIX, começa a haver uma crise no capitalismo, tá? Claro que a exploração e, enfim, o trabalho, ele não seria acessível para todos, tá? Essa prosperidade, tá? Essa suposta prosperidade gerada aí pelo capitalismo, ela não seria acessível a todos. Então, claro que gerou-se uma crise. Havia uma superprodução, tá? Na Europa, nos Estados Unidos, tá? Gerou um excesso de mercadorias e não tinha quem comprar, né? Então começou aí uma busca por mercado consumidor em outras terras, tá? Mais especificamente na África e na Ásia. Como eu falei anteriormente, tá? Também havia a busca por matéria-prima, tá? Metais preciosos, enfim, nessas terras, né? Nas terras africanas, nas terras asiáticas. E essa exploração nós chamamos também de neocolonialismo, porque a princípio o europeu ele buscou essas matérias-primas onde, tá? Aqui, né? Na América Latina, no continente africano, mas já no contexto do século XIX, nós chamamos de neocolonialismo. E esse tipo de conceito costuma cair muito em prova, tá? E uma coisa também muito importante a ser dita, isso, sei lá, pode até gerar um texto, uma redação, tá? É que África e Ásia são conceitos europeus, tá? Por que são conceitos europeus? Porque aquela região que foi denominada África e aquela região que foi denominada Ásia, elas foram denominadas por quê? Por seres humanos. E esses seres humanos
é quem? É o homem padrão europeu, tá? Porque os povos que lá viviam, eles não se reconheciam como uma unidade, tá? Nós somos africanos, nós somos asiáticos. Não. Eles viviam, tá? E eles se guiavam, se identificavam pelos seus grupos étnicos. Então, tinha guerras civis, eles viviam, assim, em conflitos entre eles mesmos para poder disputar terras, disputar poder, enfim. Então, isso até é um dos fatores que influenciaram, né, que facilitaram o domínio europeu, tá? Essa quebra, tá? Não havia ainda uma unidade, um sentimento pan-africano, por exemplo, ou, né, pan-asiático, enfim. Se hoje você quiser conceituar neocolonialismo, você pode definir isso como uma forma de domínio, tá? E o que respaldou esse domínio, tá? O que deu segurança aos europeus para realizar esse tipo de coisa? Eles se utilizavam muito da ciência, tá? E quando nós estamos falando de ciência, nós estamos falando do que conhecemos mesmo como ciência nos dias de hoje, tá? Então, eles usaram um discurso científico para poder dominar outros povos. Naquela época, o homem europeu, gente, por favor, não generalize, não acho que todo europeu é assim, que todo mundo é assim, mas enfim, o homem europeu, ele se utilizava de uma ideologia, tá, uma ideologia científica chamada darwinismo social. E darwinismo, tá, é o que explica a teoria da evolução das espécies. Então, ele se achava mais evoluído do que outros. Eles achavam que o homem branco europeu era mais evoluído do que o homem africano, do que o homem asiático, enfim. E nessa época também ele dividia o mundo em 3 grandes raças, tá? Hoje em dia nem se trabalha mais com esse conceito de raça, mas enfim, ele achava que existia somente 3 tipos de raça: o homem branco, o homem negro e o homem asiático. Então, hoje em dia, devido à miscigenação, tá, que é muito grande no planeta inteiro, não tem mais como você definir uma pessoa assim. Então, hoje em dia, trabalha-se com o conceito de etnia, que está mais ligado à cultura, tá, à antropologia. Mas naquela época não. Então, o homem europeu, tá, que ele se achava diferente, né, no sentido de melhor, ele se achava melhor do que o outro, ele se utilizava do darwinismo social, tá? Então, haviam até estudos patrocinados, tá, para que se provasse essa superioridade, tá? Então, era comum usar dos corpos negros, tá, africanos e dos asiáticos para experimentos científicos, tá? Como se aquelas pessoas não fossem seres humanos, tá? Como se fossem animais à disposição, tá? Para serem usadas em laboratório. Hoje nós chamamos isso também de racismo científico. Então, são conceitos importantes que você, como aluno, tem que lembrar, tá? Na hora da prova. Gente, é mais importante conhecer essas ideias, esses conceitos, do que a cronologia histórica do que aconteceu de lá para cá, tá? Até porque tiveram vários babados e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nessa aula sobre imperialismo, eu quero que vocês se concentrem nisso. Outra coisa que costuma cair muito em prova também ainda, tá? Nesse contexto, é o chamado fardo do homem branco. O que é o fardo do homem branco, gente? Desculpa, tá? Eu acho engraçado como que esse pessoal tinha uma autoestima elevada. Então, esses homens europeus, eles achavam que tinham um fardo de salvar a humanidade, tá? Nossa, como eles eram coitados! Eles, né, o homem europeu tinha que salvar a humanidade, o que? Dos africanos e dos asiáticos, que eram animalescos, tudo dentro aí dessa ideia, tá? Isso daí também serviu de base para outro conceito que chamamos de eugenia, tá? Que foi muito utilizado por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial, enfim. E como era dada essa exploração, tá? Esse domínio. Os europeus chegavam lá nessas terras e muitas das vezes eles colocavam na cabeça dessas pessoas, tá? Essa superioridade, tá? No caso das pessoas, a inferioridade que eles acreditavam. E isso era levado de forma cultural, de forma religiosa, de forma até linguística, tá? Era, assim, proibido dizer certas palavras.
O idioma dos europeus era imposto, tá, de forma opressiva em cima desses povos. Então até a língua ela foi apagada, tá? Tanto que eu tô aqui falando o quê? Português, né? Nascida no Brasil, mas eu falo português. E nossos vizinhos falam o quê? Espanhol. E os africanos falam o quê? Inglês, francês, italiano, enfim, línguas europeias. Então, até hoje, se você observar, certas ideias eurocêntricas e hoje em dia estadunidenses, elas são vistas como certas dentro da nossa cultura, tá? Então, se você ouve uma música estrangeira, ela é mais bem aceita do que uma música nacional, certas vezes. Enfim, isso é o domínio cultural que a gente engole e muitas vezes nem percebe. Esses povos aí do século XIX, eles também passaram por isso. Agora, uma coisa que é uma verdadeira ironia. Esses ideais, essa, digamos, dominação, elas são contrárias aos ideais iluministas, aos ideais revolucionários franceses, entendeu? Lá durante a Revolução Francesa, aliás, tem uma aula aí, tá, de Revolução Francesa, não deixe de assistir, era pregado que a igualdade entre os homens, mas isso na prática não rolou, né? Então havia aí um certo conflito aí dentro da cabecinha lá do homem europeu. Eu não posso generalizar, condenar, falar que todos os europeus daquela época eram assim, tá? Haviam rachas e não havia unanimidade entre eles, tá? Havia. Mas eu tô falando de uma parcela da população, tá? Uma parcela dos poderosos da época que agiam dessa maneira, tá? E isso tem consequências até nos dias de hoje. Tanto que eu falei sobre isso na aula de África pós-colonial, tá? São, inclusive, uma aula muito boa, tá? Não querendo me gabar, mas é uma das aulas mais assistidas e mais likeadas aqui do canal. Enfim, nessa aula de África pós-colonização, fala-se muito sobre a partilha da África, tá? O que foi a partilha da África? A partilha da África foi um evento, tá? Que líderes europeus pegaram e partilharam, literalmente, tá? Assim, eles pegaram um mapa africano e dividiram, assim, como se estivessem fatiando um bolo, tá? Um pedacinho para ali, um pedacinho para cá. E isso, gente, teve consequências gravíssimas, porque, como eu falei, haviam grupos étnicos vivendo lá, ó, há muito mais tempo, antes da chegada dos europeus, e nessa partilha que não obedeceu fronteiras naturais, ou seja, foi uma partilha artificial, digamos assim, ela não respeitou espaços e acabou juntando gente lá que se odiava. Então, até hoje, há muita miséria, muita pobreza na África por causa disso. Mas também, gente, por favor, não vai se apegar a esses estereótipos, tá? Na África também existe gente rica, existe gente próspera, existe lugares maravilhosos que, se você tiver um pouquinho de boa vontade de pesquisar, você vai conhecer, tá? Outra coisa também que tira da tua cabeça, tira isso da tua cabeça, é achar que isso daí foi pacífico, tá? Que os europeus chegaram lá e todo mundo abriu as pernas. Não foi assim, tá? Houve resistência, como é que se diz? Violenta, tá? E também houve acordos, infelizmente, tá? Infelizmente ou felizmente, sei lá, gente, não gosto nem de julgar, porque não tem como saber como seria se não tivesse acontecido assim, né? A gente só tem aqui a estudar o passado para poder não fazer merda no futuro. Aí que a gente pode dizer que o maior domínio que a gente, né, engole isso até hoje aqui na América Latina foi dos Estados Unidos e lá na Ásia foi do Japão, tá? Sobre outras culturas. Claro que a maioria dos países asiáticos, por conta de um passado bem distante, recebeu uma maior influência chinesa. Mas o Japão, depois que se industrializou, se tornou uma grande potência. Então, o imperialismo aí se deu dessa maneira. Enfim, gente, espero que tenham gostado da aula, tá bom? Espero que tenham compreendido essa professora nervosa aqui. Ai, gente, eu sei que vocês amam história, enfim. Espero que tenham entendido o conceito de imperialismo.
Bom, eu tenho lançado aí umas aulinhas de sociologia, espero que vocês tenham curtido aí as aulas de sociologia. E nas aulas de sociologia também fala-se sobre imperialismo, tá bom? Então, são duas matérias que estão ali, ó, amicíssimas, super coladinhas uma com a outra, muito importante de entender, tá bom? Um beijo, até mais e até a próxima aula. Tchau!